Doutor José Mariano Benicá Beltrame, que nos honra hoje com a sua presença e com a palestra que irá proferir aqui no COPS, que é natural da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, delegado da Polícia Federal e atualmente secretário de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, aonde vem desenvolvendo um trabalho que tem sido acompanhado não só sobre aqueles que vivem no Rio de Janeiro, mas por todos os brasileiros interessados que são na ação desenvolvida naquele Estado contra o crime organizado. Temos, pois, a satisfação de passar a palavra ao doutor Beltrame. Em especial, agradecer o convite. Para mim é uma honra muito grande. Eu conheço um pouco a história dessa casa, sei a importância dela. E queria agradecer a todos os senhores e cumprimentá-los na figura do vice-governador, que particularmente me honra muito a presença dele, e de outros expoentes da política brasileira. E estar aqui, para mim, é como cumprir um preceito que a administração pública tem, né? E que talvez mais um dos tantos, que um pouco esquecidos, um preceito básico de a administração pública diz que o servidor público ele tem obrigação de prestar conta. Então, eu acho que estar aqui é um pouco disso, né? Um tema tão difícil, né? Um tema que, sem dúvida nenhuma, hoje ninguém ousa falar em nenhuma proposta pública sem colocar em primeiro lugar a segurança pública. Talvez se tivessem colocado a segurança pública em primeiro lugar há 10, 15, 20 anos atrás, nós não estaríamos hoje, talvez, tendo que explicar tanta coisa. O Rio de Janeiro, eu já dizia um pouco ali embaixo para os companheiros que ele existe. Eu tenho que fazer um pouco essa introdução para poder contextualizar as pessoas na realidade do Rio de Janeiro. Os senhores não imaginam como é difícil para quem é de fora e principalmente para quando vêm pessoas de outros países querer entender o fenômeno da segurança pública. Porque é, sem dúvida nenhuma, algo que não se pode admitir uma pessoa com um fuzil ou com uma pistola no alto de um morro acenando para a população que transita ali embaixo normalmente. Isso são coisas que não há o menor cabimento em que aconteça, mas, infelizmente, acontece. Acontecia muito mais, mas ainda a gente tem essa situação. Então, é necessário, pelo menos rapidamente, que a gente procure contextualizar os senhores. O Rio de Janeiro foi capital da República por mais de 150 anos. O Brasil praticamente começou pelo Rio de Janeiro. O Brasil vem de uma colônia portuguesa. A polícia militar do Rio de Janeiro veio com o rei. E veio com o rei para servir o rei, não a sociedade. Nós entramos aí num processo democrático há quanto tempo isso? O Rio de Janeiro, como qualquer capital federal, ele atraiu pessoas. E essas pessoas passaram a chegar na cidade em busca de um Eldorado, como se dá em qualquer processo no mundo, e ali foram se alojando de qualquer maneira. Com um requisito que esses processos, quando se dão nas grandes metrópoles, normalmente ele se dá na periferia das cidades.
No Rio de Janeiro é o contrário. Se dá dentro da cidade. E por que se dá dentro da cidade? Porque o Rio de Janeiro, me perdoem uma expressão gaúcha, né? O Rio de Janeiro está embretado entre o mar e a pedra e a floresta. E essas pessoas foram se acumulando nos morros dentro da cidade. E outros requisitos que também hoje são importantes porque têm uma consequência muito forte. Essas pessoas ali permaneceram através da leniência do Estado e a tolerância da sociedade. Ficaram ali abandonadas num processo normal, formal, que corre embaixo da cidade. E os senhores sabem muito melhor do que eu, isso é um clichê, onde o Estado não está, alguém está pelo Estado. E quem está pelo Estado é o crime. Um terceiro requisito que eu reputo importante é que com a chegada da droga nos anos 70, no Rio de Janeiro, chegou bem, teve uma aceitação, essas pessoas começaram a fazer dinheiro. E como muitas vezes em negócios, quando se faz muito dinheiro, dá briga, dá desentendimentos. E com a droga no Rio de Janeiro não foi diferente. Nós tínhamos lá o que eles chamavam de falange vermelha, que brigaram entre si e formaram 3 grupos criminosos. Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, que é a ADA, e Terceiro Comando. Então você tem topografia, você tem uma cidade abandonada dentro de uma grande cidade, não na periferia, e você tem uma ideologia de facção presente. Esses acontecimentos, em especial o desdobramento em 3 facções, fez com o quê? Com que essas pessoas, que eram um grupo, que agora eram 3, procurassem suas áreas para desenvolver os seus negócios. E eles foram procurar essas áreas aonde? Aonde o Estado não está. Então, esses morros da cidade passaram a ser ocupados por essas 3 facções. E a partir daí, veio todo um processo de aquisição de armas. Para quê? Para um se proteger do outro. Porque a ADA não quer perder espaço para o comando não quer perder espaço para o TCP e vice-versa. Então o Rio de Janeiro ficou, como diz o nosso Zuenir Ventura, uma cidade partida. Nós ficamos com esses núcleos de violência muito bem estabelecidos, plantados dentro da cidade, aonde a toda hora a gente via, e talvez veja ainda com muito menos incidência, uma facção querendo tomar a outra. E essas imagens de barbárie é que ganharam o mundo, e o Rio de Janeiro tem, hoje, essa história. Na Tijuca são 7 ou 8 morros, com as 3 facções, uma diferente da outra. Você tem uma universidade, e um morro aqui, e outro aqui, e um brigando com o outro, e as pessoas tendo aula lá embaixo. E bala traçante, como vocês devem ter visto muito tempo na televisão, um querendo tomar território. Por quê? Negócio. Negócio. Mercado. Todo mundo quer a Rocinha. Vocês também, a gente viu sistematicamente a Rocinha, caía o BenTV, vinha não sei quem. Por quê? Porque ali era o lugar onde se vende droga no Rio de Janeiro, cash. Não precisa roubar uma moto, não precisa roubar um carro. Porque Zona Sul, o poder aquisitivo é muito grande. Então eu preciso daquele lugar
para oferir os meus negócios. Então, esta é uma realidade que, eu repito, difícil de se entender em função da leniência do Estado e a tolerância da sociedade, mais uma vez. Não consigo imaginar as pessoas na Vieira Soto, metro quadrado mais caro da América, ou quem sabe do mundo, na varanda dos seus apartamentos, assistindo o Vidigal crescer, a metros da sua casa. Não consigo hoje perceber qual é o segredo que essas pessoas se manteram inertes. E a instalação dessas pessoas nesses lugares, ela teve o assistencialismo político e teve a corrupção, sim. Porque as pessoas invadiam um lugar, em seguida corria alguém ali e dizia, eu vou botar um ponto de luz aí para ti, fica aí. Vou botar água, vou botar esgoto, vou botar um coleginho. E depois, quem tem coragem de tirar e remanejar? Isso tem que ser dito. Minimamente dito. Para que, pelo menos, não se incorra mais nisso. E hoje, áreas belíssimas do Rio de Janeiro, pedaços de Mata Atlântica foram embora. Não é que nem Brasília, que tem uma violência maior que o Rio de Janeiro, só que está a 40 quilômetros do plano piloto. Não incomoda ninguém, ninguém vê. Mas tem uma taxa de homicídio, saibam os senhores, maiores que o Rio de Janeiro. Mas está fora, né? Está na circunferência, não está dentro. Então não dá para discutir segurança pública sem a gente, minimamente, se imbuir da realidade que se vive. Que é totalmente diferente daqui, de São Paulo, que é diferente da de Porto Alegre, que é diferente da de Recife. Um país com dimensões continentais. Mas é assim, aonde tem 3 facções criminosas? No Iraque? Aonde? Na Colômbia? No Rio de Janeiro tem. E dentro da sociedade. Esse foi um cenário que nós encontramos. Essas facções fizeram muito dinheiro e esse dinheiro desceu. Ele desceu. Desceu para a polícia. Mas eu também tenho que dizer para os senhores que não desceu só para a polícia. Desceu para muita gente. Eu digo da polícia porque a gente tem hoje lá mais de 1.000 pessoas presas por causa da corrupção. E a polícia do Rio de Janeiro tem problemas de corrupção? Tem. Mas a polícia do Rio de Janeiro não é a única instituição corrupta desse país, muito menos desse estado. Agora, quem corta mais na carne do que a PM e a Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu estou por ver. Ou só essas polícias, essas instituições são corruptas? E esse processo foi. Essas pessoas ficaram 30, 40, não sei quanto tempo. Outra expressão gaúcha aqui, que nem o cachorro querendo morder o rabo. Delegado que ia para a delegacia, indicado por não sei quem. Comandante de batalhão que ia para o batalhão, indicado por não sei quem. Territórios repartidos, né? E deixa que vá. Essa é uma leitura muito superficial, e não vou dizer aqui que é a leitura correta, mas lendo, relendo, estudando, acompanhando, na minha concepção, ela não é muito diferente disso. Então, o Rio de Janeiro ficou como um tabuleiro de xadrez. Lugares como Lagoa Rodrigo de Freitas, que você tem índices de criminalidade europeus, mas que se você errar uma rua ali em Ipanema, você sobe Pavãozinho, aonde é ruim. Barra da Tijuca,
você dá uma desviada, cai na Cidade de Deus. Cidade de Deus essa que, inclusive, fizeram um filme que rodou o mundo sobre violência. Graças a Deus, lá hoje a taxa de homicídio é 1 homicídio por ano. 1. Então, quando me convidaram para esse cargo, eu disse, como diz Noel Rosa, né? Com que roupa eu vou para o samba que tu me convidou? Mas não nasci de 7 meses também. Né? Me cerquei de algumas pessoas, avisei o governador que nós precisávamos terminar um diagnóstico, porque eu, na Escola Superior de Guerra, um semestre antes, casualmente, a gente vinha num grupo fazendo isso, e disse a ele que eu achava que não ia dar muito certo, porque o meu perfil é um perfil de uma pessoa que investiga, e para investigar tu tem que ter muito foco, não dá para se afastar muito, não dá para flexibilizar muito, e que eu achava que talvez eu tivesse que flexibilizar muito, e flexibilizar muito não era muito do meu perfil. E ele disse, não, você faça seu projeto, apresente e vá, que não vá. E realmente, se eu tenho que fazer esse louvor, que é uma pessoa que fico 10 dias sem falar com ele, sempre levamos aí 18 meses, também avisei, olha, até nós terminar isso, nós vamos apanhar muito, porque isso não está terminado. Agora, para se fazer um plano com um pouquinho de qualidade, demanda tempo. Demanda tempo. Porque qual era a política de segurança do Rio de Janeiro? A política de segurança do Rio de Janeiro, na minha concepção, ela era pautada pela mídia negativa. Porque políticos ocupavam o cargo. E político não pode ter notícia ruim. Não tenho nada contra político. Pelo contrário, tudo se resolve na política. E temos aqui bons exemplos. Agora, o técnico, aquela pessoa que pensa e estudou, ele tem o seu lugar. Morreu não sei quem no Leblon, aí bota uma patrulha da PM lá. Ah, mataram não sei quem em Ipanema, bota uma patrulha. Sim. E qual é a política? Você quer chegar aonde? Então a gente criou, rapidamente, né, para mim 18 meses para um projeto desse é muito rápido, 2 maneiras. A gente encarou a cidade, as pessoas até dizem, não, mas está discriminando, de uma certa forma sim, porque essas pessoas foram discriminadas a vida inteira. Para esses lugares conflagrados, a gente tem esse projeto de unidade de polícia pacificadora. E para a cidade formal, a gente tem um programa de meta de redução de índice de criminalidade. E esses 2 programas estão trazendo o Rio de Janeiro para níveis bem melhores de criminalidade que se tinha antes. Eu vou passar rapidamente para não chatear os senhores com isso. Mas é fundamental que as ações pós-polícia venham. Isso tem um conceito muito antigo que a própria ONU diz, quanto mais você atender a demanda da sociedade, menos polícia você precisa. Basta olhar os países desenvolvidos. Um dia desses, nós numa viagem à Alemanha, um especialista de segurança disse, pô, mas eu não vejo polícia na rua. Eu disse para ele, precisa? Precisa? Uma população que tem emprego, tem renda, tem cultura, tem educação, tem saúde, tem transporte. Pode até precisar, mas não precisa um em cada esquina. Aonde você tem uma demonstração do judiciário forte, pesada, aonde o caráter exemplar da pena é nítido, aonde a sociedade se sente efetivamente
o forte com aquela conduta. Ah, mas o Rio de Janeiro está muito longe de fazer isso. Eu também acho. Mas não começa para ver. Não começa a movimentar isso. Põe a cabeça embaixo da mesa e fica 4 anos, 5, aí fica um secretário fica 10 anos lá, se botar a cabeça embaixo da mesa. E fora essas coisas, você tem todo um processo de contravenção no Rio de Janeiro, que também é muito pesado. Não é só jogo do bicho, transporte. Tem uma série de outras coisas que ainda, de uma certa forma, blindam e com alguma participação no crime. O processo de pacificação, ele nada mais é do que entrar numa área dessas e ali permanecer. Porque antes a polícia ia, pegava o bandido, pegava armas, matava o bandido, matavam policiais e ela saía. Aí vinha para a imprensa, apresentava uma boa apreensão, dizia, olha, aí a polícia está trabalhando, pegaram aí 300 quilos de fumar, lá dentro tem 1 tonelada. E eu não estou mentindo, porque o Complexo do Alemão mostrou isso para o Brasil. E o que se aprendeu dentro da Rocinha também. E isso ficou. O paradigma que tem que ser invertido não é somente a prisão de pessoas e equipamentos. Você tem que tirar o território. Você tem que tirar aquela ilha que era protegida por armas de guerra. Protegida contra outras facções e contra a polícia. Às vezes, muito menos contra a polícia. Porque ela nunca teve, durante muitos anos, equipamentos para fazer isso e também, muitas vezes, estava num processo corrupto. Então, nós precisamos entrar. Essa é a ideia da UPP. Entra, permanece. Permanece 24 horas. Busca-se prender, busca-se retirar todos os equipamentos oriundos do crime e se permanece ali. A presença destes policiais, sendo vistos dioturnamente pelo cara que trabalha no restaurante, que sai às 7 da noite e volta às 3 da manhã, está vendo o PM lá. Pelo menino que vai para a escola e volta, está vendo o PM lá. Um PM recém-saído da escola, não são PMs com vício. E quando eu digo vício, não é o vício da corrupção, porque as pessoas logo ligam o vício do dinheiro. Não é só o vício da corrupção. É o vício de uma polícia que se preparou para fazer guerra e não para prestar serviço. Uma polícia que ia lá, dava tiro e saía. Então a gente coloca policiais recém-saídos da escola com uma carga teórica de polícia comunitária. O que os senhores aqui sabem, na minha terra a gente chamava de Pedro e Paulo. Aqui talvez seja Cosme e Damião, não sei como chama. É isso. E neste ambiente é que eu clamo que o governo estadual, municipal, federal, ONG, sociedade, entrem para dentro dessas áreas. E alcancem para essas pessoas cidadania. Que todos nós paguemos a dívida que temos com eles há décadas. Porque esta é, na minha concepção, a real solução. O que a polícia está fazendo é criar um ambiente. Porque não adianta você pegar uma área conflagrada, botar um grupinho de policiais ali. Aqueles policiais ou vão se corromper ou vão fechar os olhos. É lógico, o meio mais denso absorve o menos denso. Você precisa criar esse ambiente. Eu diria que o processo da sedimentação da pacificação, ele não está mais na mão da polícia, na mão do secretário, ele está na mão da sociedade.
E as pessoas vão lá e exerçam. Antes, eu me lembro, existia o discurso cínico. Eu não posso botar uma creche lá. Não posso botar um gabinete dentário lá porque vão matar o dentista. Não posso botar o professor lá porque vão matar o professor, o tráfico não quer. Agora vá. Qual é a desculpa agora? Agora vá, porque agora tem uma ambiência para que isso seja feito. Nós estamos entregando, eu brinco com o prefeito, outra cidade para o prefeito cuidar. Rocinha são 101 mil pessoas, Complexo do Alemão são 70 mil pessoas. A Rocinha é maior que 80% dos municípios do interior do Brasil. Num lugar denso, apertado, que chega a ter 4 andares de subsolo. Isto são realidades que você não encontra em outro lugar. E que não vão ser atitudes mágicas ou compradas. Ah, vocês foram a Nova York, vocês foram a Colômbia. Não. Nós entendemos que o que tinha que ser quebrado ali era a lógica do território. É a lógica do território, que se não for área conflagrada, você quebra a lógica só com assistência social, nem com polícia. Agora, se você tem um muro imposto pelo crime, aí você tem que usar da força da polícia. Fizemos já 19, não tivemos uma baixa, a não ser essa desse sargento na Rocinha, que foi em outra situação, mas todas as ocupações que nós procuramos fazer, isso também era muito difícil, a gente dizer unidade de polícia pacificadora. Não, mas não pode usar a palavra pacificação, porque a palavra pacificação vai dizer que, eu digo, mas vai dizer que é guerra mesmo. Mas é guerra mesmo. Agora, é guerra dentro de uma célula, de um núcleo. Não adianta você fazer ir no médico que está com dor de garganta e dizer que a dor é na barriga. A necessidade de se assumir isso para poder tentar resolver. E assim a gente caminhou. A UPP, em tese, é isso. Nada mais é do que criar uma ambiência para que a cidade formal chegue ali e que se diminua aos poucos o conceito de cidade partida. Que aos poucos a cidade vá se integrando. Dona Marta não é mais favela, Dona Marta, é bairro Botafogo. Cidade de Deus não é mais favela, Cidade de Deus, é bairro Jacarepaguá. Mangueira é no centro da cidade. Todas as áreas da Tijuca também estão ocupadas, estão todas integradas. Ah, mas e como é que vai fazer para manter? É muito mais um compromisso de cada um de nós do que a polícia, porque a polícia está lá e não vai sair. Ah, mas o dia que o senhor sair, secretário, o dia que for sair, não se preocupe que vai continuar. Porque se um político pegar, ele não vai mexer porque ele vai perder voto. E se um técnico pegar, ele vai ter pesquisa quantitativa e qualitativa de dizer que é melhor, não que é a solução de todos os problemas. Paralelamente a isso é aquela história, não adianta você ter um plano para a favela. E a cidade? A cidade nós pegamos o Rio de Janeiro e dividimos em quadrantes, onde dentro desses quadrantes você tem um batalhão da Polícia Militar e pode ter 1, 2, até 3 delegacias. E a essas instituições nós impusemos metas. Coisa que a iniciativa privada faz há muito tempo, eu não sei por que o serviço público não pode fazer. Colocamos lá homicídio, roubo e furto de veículo, latrocínio e crime de rua, né, que é roubo de celular. Juntamos 3 delitos em um crime e chamamos eles de rua. E um outro índice que para nós é histórico, e isso não podia ficar fora, que é o auto de resistência. Não sei se os senhores sabem aqui o que é auto de resistência. Auto de resistência é quase uma legítima defesa para um policial em serviço, numa área conflagrada, matar alguém.
Eles, ó, esse cidadão morreu em confronto lá no lugar tal, aí lavra-se um auto de resistência, o Ministério Público faz aceita ou não. E nós precisávamos diminuir isto, porque o Rio de Janeiro era o que mais matava e mais morria policiais. E se matar, isso também é uma coisa lógica, se matar e morrer resolvia, então o Rio de Janeiro não tinha que ter problema. Então se colocou como meta os autos de resistência. E para os senhores terem uma ideia, um secretário de segurança pagou, e isso está incorporado nos contra-cheques dos policiais, uma gratificação chamada gratificação faroeste. Quanto mais auto de resistência você tem, mais a sua gratificação. Criou na polícia a cultura da guerra e não na prestação de serviço. Isso está no DNA das tropas. Precisa-se fazer um movimento contrário. Ah, mas isso é muito difícil. Claro que é difícil. Agora vamos seguir matando. E esse processo de pacificação que a gente entra com uma força pesada, não tem havido reação. E a polícia não entra mais nessas favelas sem um estudo crítico muito forte. Porque também não dá para deixar de não ir. Mas tem que se selecionar muito bem quando vai. A gente conseguiu, na cidade, uma redução importante de homicídios e os autos de resistência caíram, graças a Deus, drasticamente. Esses são, eu diria, os dois grandes pilares, as duas grandes políticas, os dois grandes eixos. Obviamente que tem algumas outras ações esporádicas que têm que ser feitas. Tecnologia. Os batalhões não se falam pela internet. Então está lá. Todo um projeto de tecnologia, a gente conclui esse ano, terminal de bordo embarcado, né, que São Paulo já tem há muito tempo. Uma carga horária que hoje está começando, onde a gente mudou todo o conteúdo programático, carga horária, hora-aula. O professor não ganhava hora-aula para dar aula na academia. Hoje ele ganha R$ 45,00 a hora. A Polícia do Rio não treina, não recicla. Isso também está resolvido. Ah, Beltrano, mas tu não vai ver isso acontecer. Meu compromisso é com o interesse público. Daqui 5 anos, 6 anos, a gente talvez veja esses policiais de uma maneira diferente. Porque o que vai efetivamente criar nas pessoas que a segurança melhorou é atitude. Não é palestra, não é estudo, não é artigo publicado. É atitude. É a pessoa ser atendida por um servidor da segurança, não por um soldado que tem um uniforme de guerra, que usa expressões de guerra. Segurança pública, a gente persegue prestação de serviço. Agora, isso tem que ser preparado, porque não se tinha, não se pensou, na minha visão, que segurança pública se quer para daqui a 20, 30 anos. O programa de metas de 6 em 6 meses, amanhã à tarde, a gente vai pagar para os policiais que atingiram as metas. Nós já estamos aí com em torno de 45 milhões pago. E quem supera a meta em 10%, ganha mais e em 20% mais, sendo esse prêmio R$ 9.000. Do coronel ao soldado, do investigador de polícia ao delegado.
Eu diria para os senhores, em rápidas palavras, que, basicamente, o que a gente procura fazer no Rio de Janeiro é isso. Uma corregedoria que tinha uma postura corporativa. Coloquei ali 2 desembargadores aposentados. E hoje temos um índice de punição altíssimo. Isso não quero que seja como um prêmio, mas é absolutamente necessário que as instituições mostrem a sua capacidade de cortar a própria carne. Porque instituição brasileira que não fizer isso, não vai ter nunca legitimidade na população. Eu só queria passar rapidamente para ver alguns gráficos. Essa é a realidade que eu falei no início. Como é que são lugares que você não anda de carro, a cavalo, de bicicleta. Você não tem um conglomerado desse. Aqui eu não gosto muito disso, mas isso muitas vezes é para mostrar que as pessoas dizem o crime organizado, né? No Rio de Janeiro você não tem crime organizado. No que diz respeito à droga. O crime organizado está numa outra esfera. O crime organizado está na lavagem de dinheiro, no crime do colarinho branco e na evasão de divisa. Esses caras aí, não fazem parte de uma estrutura de crime organizado. Mas são essas pessoas que achincalham a população, que descem, que põem uma arma na cabeça de um chefe de família. Aqui era como que a gente pegou, não é? Aí veio o planejamento das UPPs, isso é uma foto lá do Dona Marta. Essas são as fases. Essa primeira fase que a gente retoma, tem uma segunda fase que as forças que tomaram permanecem, uma terceira fase é que saem as forças especiais e começam a entrar os policiais recém-formados. E a última fase é uma fase que depois da implantada, a gente faz um estudo para ver, acompanha, faz uma supervisão direta nisso. Esse quadrinho de baixo, eu também acho importante, porque vocês veem que a gente se prepara para uma repressão, e na medida em que o processo vai se esgotando, a gente termina ele quase com 90% aí de atitude preventiva. Aqui, eu me esqueço de falar, mas isso é importante que seja dito, nós não temos a pretensão de acabar com o tráfico de drogas nem com a criminalidade. Porque o tráfico de drogas, onde tem vício e renda, vai ter sempre o tráfico de drogas. Seja em Londres, seja em Paris, seja aqui, nós vamos sempre ter. Não quero fazer da UPP uma panaceia, como se fosse a solução para todos os problemas. Eu acho que ela é uma janela de oportunidade que se abre para todos nós buscarmos resolver esse problema. Aqui, para vocês terem uma ideia, o miolo disso que está em vermelho é o Morro da Providência. A circunferência vermelha, mais aberta, ali você tem um raio de 1.000 metros, e a verde de 2.000 metros. Um fuzil 762, ele tem um alcance letal de 2 quilômetros. Então, os senhores imaginam o número de pessoas que se tirou da possibilidade de uma bala perdida de um fuzil. Se você passar isso para Dona Marta, Pavão, na Urca ali, no Leme, no Babilônia, Chapéu Mangueira, Mangueira no centro da cidade, toda a Tijuca, a gente não consegue fazer um cálculo seguro das pessoas que estão livres de uma munição dessa arma. Aqui é uma pena que não está maior, é só o seguinte, o que está em verde, gente, é os lugares onde a gente já fez as UPPs. Os lugares em vermelho é onde a gente está na primeira fase. É onde a gente tem força especial, que é Alemão e Cruzeiro, e aqui embaixo a Mangueira. As verdes já estão todas pacificadas. E o que está em amarelo é o que nós temos que fazer.
Então, e ali embaixo, ainda bem que está bem apagado, não dá para vocês ler, porque isso é notícia de primeira mão, está o processo de todo o nosso projeto pronto, que a gente pretende concluir em 2014. E vocês veem que ela sai do centro da cidade, faz uma parábola para a esquerda, né? Tá bom, Montanha. Isso aí é o que se pretende chegar, ou seja, não é uma UPP por favela, é uma UPP por um complexo de favelas. Aqui é o programa de metas. A gente botou aquele sim ali, vermelho, amarelo e verde, porque cada quadrante desta cidade, a gente vai lendo lá. Se ele não atingiu as metas, acende o farol amarelo. E a gente já traz o comandante e o delegado para ver o que está acontecendo. E não vale dizer que não tem gente nem carro, porque esse é um problema do Rio de Janeiro inteiro. Aqui, eu acho isso muito importante, que algum toque de gestão, né, se bem que eu acho que a gente lá teve muita coisa, também não dá para ver, mas pela cor os senhores podem ver. A incidência forte lá do vermelho é o batalhão que tem um deficiente maior de efetivo no Rio de Janeiro. Se não me engano, é lá em Mesquita. Do lado, casualmente, este batalhão é o que tem uma taxa de criminalidade maior. E na medida em que os batalhões vêm completando seus efetivos, a taxa de criminalidade também vem ficando verde, também vem ficando boa. Aqui são os índices de homicídio. A gente chegou em janeiro de 2007 com 40 por 100 mil, que é um absurdo. Fechamos o ano passado com 26, que também é muito ruim, mas eu acho que é uma caminhada que acena de uma maneira concreta o que se pretende. Esse outro que eu trouxe para os senhores é alta resistência. Aqueles picos que tem lá é exatamente quando instituíram a gratificação faroeste. Obviamente, os autos de resistência aumentaram, porque o auto de resistência era a nota promissória que o policial tinha para cobrar a sua gratificação. Aqui é um centro de comando e controle, que a gente vai juntar, é um conceito não só de segurança pública, mas de defesa, porque aí dentro, a partir de novembro, em julho agora termina a parte física, mas a gente tem que fazer toda a tecnologia. A gente vai colocar aí todas as polícias e mais toda a defesa civil. Aqui são as viaturas com tecnologia embarcadas, que também no Rio de Janeiro não tinha. Aqui os policiais com a mudança curricular. Eu acho que basicamente são as medidas que a gente procura estruturar, e eu acho que estas últimas, principalmente, os resultados disso nós vamos ver mais para frente, né? Muito obrigado, espero não ter chateado os senhores aí.